E aí, tudo bem, pessoal? Eu vou fazer um vídeo aqui explicando por que os motoqueiros são tão odiados. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que existe um racismo e um preconceito gigantesco, e esse racismo e esse preconceito é porque as pessoas são extremamente individualistas, elas têm o seu ponto de vista radical e elas acham que só elas existem no mundo, né? E então, basicamente, a primeira questão são as pessoas, né, que têm esse preconceito, esse racismo por vários motivos. Primeiro, muitos motoqueiros moram em periferia. Motoqueiro, por causa da aparência do motoqueiro, a forma que ele dirige, o seu comportamento, tudo isso cria um conceito preconceituoso e racista de que o motoqueiro é maluco, é doente mental, é usuário de droga e não sei o que. Se alguns têm alguns problemas mentais, precisa de cuidado. Se é usuário de droga, né? É, Existe um racismo atrás disso. Tinha um médico branco que ele odiava ver as pessoas negras da África fumar maconha na rua. Então ele inventou toda uma ideologia para as pessoas ficarem com ódio da maconha, das pessoas negras e não sei o que e tal. E esse médico aí, racista aí, ele pregou esse racismo contra a maconha. Mas voltando à questão aqui, né, existe um outro fator dentro do motoqueiro. A maioria dos motoqueiros novos, eles têm um comportamento que faz com que eles fiquem extremamente estressados, por causa que eles não dormem, eles não descansam, eles são ofendidos, eles são xingados, a polícia odeia motoqueiro e não a polícia em si, mas existe uma grande parte da polícia que odeia motoqueiro, tanto que quase 40% dos enquadros que eu levo da polícia, os caras vêm com muito ódio querendo me matar, faz uma parte de pergunta, como fala, tipo, eles me enquadram em todo tipo de crime de violência, né? Aí eu nunca cometi nenhum crime. E aí eu respondo para os policiais: olha, então, meu pai tem esse sobrenome, eu tenho esse sobrenome, eu moro em tal lugar. Me desculpa, você mora em bairro de branco, você tem nome de branco. E isso é um racismo velado gigantesco, né? Eu nunca vi a diferença entre brancos e negros na minha vida. E por causa que meu pai é branco, minha mãe é negra, era negra, né? Coitada da minha mãe. E aí o que acontece? Eu nunca vi diferença e meus pais sempre foram muito religiosos. Os meus pais sempre me ensinaram a olhar os valores das pessoas e tentar incentivar a pessoa a fazer coisas corretas, né? E pessoas boas, quando você apoia elas têm um respeito por você infinito. Muitas pessoas tinham e têm respeito por mim, né? E aonde eu vou, as pessoas sempre têm respeito por mim. Eu sou uma pessoa muito explosiva, eu erro muito, eu sou uma pessoa muito que me saboto, tem hora, né? Mas eu tenho respeito da maioria das pessoas, né? E muitas coisas eu deixo para lá. Né, às vezes eu fico magoado com a pessoa, eu fico anos sem falar com a pessoa. Mas voltando à questão aqui, então existe um racismo gigantesco e também existe a instrução desse racismo, porque a maioria do povo brasileiro luta por um prato de comida. Se as pessoas lutam por um prato de comida, a sua visão nunca vai estar acima do prato de comida, vai estar sempre abaixo. Então o povo brasileiro tem uma visão desenvolvida pelo racismo por causa da estrutura de São Paulo ou do país, né? Que a maioria das pessoas brancas tem dinheiro, tanto que eu entro nos lugares brancos, continua a lei vigente. Negro ou é esquizofrênico, ou é ladrão, ou é morador de rua. Então você precisa ficar de olho no negro. E aí é onde eu e o meu povo negro entra nas áreas brancas, eles ficam perseguindo, mas antes era proibido, né? Há 70 anos atrás, né? Tanto que a minha mãe e minha avó sofreram esse tipo de racismo. Mas a lei não dita continua do racismo.
Mas voltando à questão aqui que eu estou falando sobre motoqueiro, eu fui por pontos de vista, eu fui pelo comportamento, eu fui pela estrutura, eu fui por isso, eu fui por aquilo. Mas voltando à questão aqui. Então, a grande população brasileira luta por um prato. Biro, toma cuidado, tô de olho em você. Você apronta muito, Biro. O Biro deu uma volta na minha cama estranho. O Biro é muito ruim, mano. Ele pega minhas roupas, ele acabou de comer minha cama. O Biro é... Meu Deus do céu. Não, eu não quero você aqui no meu colo. Não quero. Eu não tô bem de saúde. Tô doente. Aí voltando à questão aqui, as pessoas são muito racistas com os motoqueiros por causa do comportamento comportamento do motoqueiro e a coisa mais importante. Por que o motoqueiro é tão agressivo? Eu acho que eu já comentei. O motoqueiro é tão agressivo porque ele está no limite, ele está no cansaço e ele não pode parar, ele tem que vencer o dia dele, cuidar dos familiares dele, às vezes pai, mãe, esposa, filho ou marido e tal. Então a maioria dos motoqueiros, os caras, eles estão tipo todo dia colocando a sua vida em risco, humilhação o tempo inteiro e o cara tá arrebentado de trabalhar. Então isso acaba criando um sentimento tão negativo no inconsciente do motoqueiro, ou que ele vai ficar agressivo e alguns vão virar criminosos, né? Porque o cara perde a total esperança de viver. Os mais velhos e os que mais tiveram amor dos pais e são motoqueiro, eles acabam abaixando a cabeça, né? E acabam passando todo tipo de humilhação. Então o que acontece? A população brasileira que tem dinheiro ou pessoas que não conhecem motoqueiro, essas coisas, são pessoas extremamente preconceituosas, pessoas extremamente racistas com os motoqueiros, né? Pelo fato de não entender o sofrimento do motoqueiro e aqui no... Biro, não pode, Biro. Ele tá aprontando, não fica com medo dele não. Olha como ele tem medo. Esse tadinho aqui, ele é totalmente... O que foi? É totalmente doidinho da cabeça. Ele é um amor de cachorro, do nada ele muda de humor. Ele mudou de humor várias vezes com o Profetinho. E o Profetinho virou um monstro. E ele não entende porque o Profetinho é um monstro, né? E ele fica tremendo. E toda vez quando ele vai surtar, o Profetinho vai lá e tenta arrebentar ele. Eu preciso segurar o Profetinho, né? Mas um gosta do outro, né? Mas um ficou... O Profetinha tem a mesma personalidade que a minha, eu não acredito. Eu tenho até que conversar com o Leonardo sobre isso. E o Simba, ele tem a mesma personalidade da minha mãe. Minha mãe mudava de humor o tempo inteiro. Minha mãe era 880, né? E era cheia de gatilhos com palavras. Mas voltando à questão aqui, sobre os motoqueiros, ninguém sabe da vida dos motoqueiros. Ou pior ainda, tem uma profissão bilhões de vezes pior no Brasil, lixeiro. Os caras ficam correndo para recolher o lixo, mano. Não dá para aceitar esse país, não dá para aceitar o Brasil. É impossível, tá ligado? As pessoas, o povo brasileiro é ignorante, ninguém consegue entender o comportamento do outro, o ponto de vista do outro, a vida do outro. Todo mundo está desesperado por um prato de comida, todo mundo está com medo e esse país é um caos. Não, Profetinho, para, Profetinho, para, Profetinho. Que coisa, mano, eles perguntam o que eu comi na rua. Eu não consegui comer nada hoje, né? E acabou todas as minhas bolachas. Eu acho que eu comi 4 pacotes de bolacha hoje, né? Mas eu tenho que comprar um monte de coisa. Amanhã não sei se eu vou folgar. Amanhã eu tô em modo escravo, 36 por 36 horas, cara. Eu não tô nem dormindo, né? E eu não tô aguentando, tá ligado? Aí eu tô precisando aumentar a comida. Eu comprei uma comida horrível. E para terminar, eu fico com muita raiva do nosso país aqui e até do povo brasileiro, porque a gente tem todas as oportunidades, mas a gente está carregando mola no deserto tanto tempo que quando a gente tira a mola das nossas costas, nós começamos a deliriar aqui nesse país. O povo brasileiro não tem perspectiva nenhuma de vida. E tem alguns que são extremamente mimados, que eles vivem dentro do seu narcisismo, não fazem de nada, são imprestáveis, né? A classe média alta para os ricos, a grande maioria é imprestável, a não ser aqueles que movimentam muito dinheiro,
né, que fazem empreendedorismo. O resto é imprestável nesse país aqui, né? Tanto que tem um biruta no governo, né? O outro era doido nas palavras e o outro é bipolar tipo 2 no comportamento dele, né? E é um bipolar tipo 2 que não tem consciência e só faz discurso de ódio. Falei pra vocês, pessoal.